Bom dia, irmãs. Eu saúdo cada uma de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui todas as manhãs para ler um texto do Manancial. E o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Eu leio o texto e conto para as irmãs aquilo que eu entendi, tá bem? Então vamos iniciar orando? Amado Deus, pedimos a Tua bênção neste momento em que faremos a nossa meditação, que possamos ter mentes abertas para aprender algo novo de Ti. Perdoa as coisas que fazemos erradas, perdoa tudo aquilo que nos afasta de Ti. Transforma-nos a cada dia, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãs, então hoje o texto bíblico sugerido é o Salmo 127 e os versículos de 1 a 5. E diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas das mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seu inimigo no tribunal. Amém? Então, o texto de hoje, ele foi escrito pela Adriana Cordeiro. E o título é Família Liderando pelo Exemplo. O versículo que ela escolheu foi Deuteronômio 6, de 6 a 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-os com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado na casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Bom, irmãs, eu vou iniciar contando uma pequena historinha. É a história de uma mulher que tinha 2 filhos. O menino tinha 5 anos e a menina tinha 6 anos. E um dia o marido chegou para esta mulher e disse assim: olha, estou indo embora de casa, eu não quero mais saber nem de você, nem das crianças, estou indo embora. E ela disse: como eu farei para sustentar a casa? Como que a gente vai se virar? Ele falou: olha, não quero mais, eu não te amo mais e eu tô indo embora. Mas aquela mulher era uma mulher muito temente a Deus. E ela pensou: o Senhor vai me dar forças, eu vou trabalhar e vou criar os meus filhos. E o dia a dia foi se dando assim. Ela foi instruindo, como diz esse versículo aí. Onde ela ia, ela instruía os filhos no caminho que deveriam andar. Quando se sentavam, ela falava da palavra, levava à igreja as crianças em todas as atividades. Elas nunca faltavam na escola bíblica dominical e sempre que ela podia, ela falava do amor de Jesus para seus filhos. Um dia, era Dia das Mães, e o pastor então fez uma pregação e logo após essa pregação haveria uma homenagem para as mães. Então ela foi para a igreja com os seus 2 filhos. E nesse ínterim já deveria ter passado uns 3 anos. Então as crianças já estavam mais crescidinhas, deviam ter uns 9, 8 e 9 anos. Quando eles chegaram na igreja, a igreja estava toda enfeitada com muitas flores maravilhosas, até o púlpito. E o pastor naquele dia pregou sobre a importância da maternidade, como era difícil ser mãe, como era árduo ensinar os filhos, mantê-los limpos, bem alimentados e cuidados. E falou sobre o amor de Deus e a importância da família e a importância do cuidado da mãe pelos filhos. Ao término da pregação, o pastor se dirigiu às crianças e falou o seguinte: olha, eu quero que cada um de vocês andem pela igreja e procurem a flor que acharem
mais apropriada, mais bacana para a mãe de vocês. E todas as crianças se levantaram e foram observando, e tinha muitas flores. Tinha gerânios, rosas, cravos, margaridas, uma infinidade de flores. E as crianças foram pegando as flores e entregando para as mães em homenagem àquele dia. E aquela mãe pensou assim: eu preciso deste abraço, realmente. Tem sido tão árdua a minha luta para manter os meus filhos no caminho do Senhor, para cuidar deles, para sustentá-los. Essa minha homenagem vai afagar o meu coração. E ela via que todas as crianças já tinham se decidido, e os 2 filhos dela ainda procurando, procura, vai para perto do púlpito, vai para o fundo da igreja, procura, e demoraram. Já quase todas as crianças tinham se assentado já nos seus devidos lugares, e o menino e a menina dela ainda procurando. Daqui a pouco, vem eles com um vasinho de uma violeta feia, destruída, quase sem vida. E alegremente eles entregaram para a mãe. Feliz Dia das Mães! E a mãe não sabia exatamente o que queria dizer aquilo, se era aquilo que ela merecia. Na hora ela disse: Senhor, tenho trabalhado tanto e é isso que eu mereço. E pegou aquele vaso quase destruído e agradeceu os filhos. Terminado o culto, foram para casa. Todas as mães levaram flores exuberantes e belas, e aquela mãe levando aquela violeta quase morta para casa. Ao chegarem em casa, a mãe não resistiu e perguntou: filhos, eu agradeço muito, né, a flor que vocês escolheram para mim, mas eu queria saber o que fez com que vocês se decidissem por esta violeta quase sem vida. E os filhos alegremente responderam: a senhora não percebeu? Era a única das flores que precisava de ajuda. Bom, irmãs, aí está a importância da família, né? A gente acaba dando exemplos, e aquelas crianças entenderam o que a mãe tinha passado para elas. Então, aqui a dona Adriana Cordeiro diz assim, que a ideia de família nasceu em Deus. Quando lá no paraíso, no Éden, o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Lá em Gênesis 2, versículo 18. Então, crescer em uma família que ama e serve a Deus é um grande privilégio. E aqui família, eu não estou dizendo aquela família doriana, né? Que tem a pai, mãe, o filhinho, a filhinha, a mesa posta, cheia de coisas boas e todo mundo limpo e sorrindo. A família é do jeito que a gente entender. Às vezes a família não tem pai, às vezes a família não tem mãe, às vezes a família é composta de tios, às vezes as crianças são adotadas. Não faz diferença. O importante é que seja uma família, independente da sua composição. Então, aqui ela diz que os pais devem ensinar os filhos sobre Deus e os filhos devem honrar os seus pais. Então, estudos no campo do comportamento têm comprovado que, apesar de toda a influência externa que as crianças e jovens sofrem, a maior influência em geral é a formação recebida na família. Então, assim, pode existir 1000 coisas que podem trazer cultura e direcionamento para os filhos, para as crianças. Mas quem realmente vai dar isso é a família com a sua influência. Então, os melhores professores são os pais. E, de novo, não precisam ser pais que deem a luz ao filho. São os pais avós, os pais tios, os pais irmãos. Com a composição que a família tiver, quem liderar aquela família é o pai daquela família e deve orientar a família nos caminhos do Senhor. Então, suas reações diante de situações corriqueiras ou daquelas mais sérias ensinam as crianças a respeito de tudo: a paciência,
sobre o domínio próprio, como tratar as outras pessoas e respeitá-las também. Então, assim, não é o que a gente fala, né? É como aquela questão do rapaz, não sei se vocês se lembram, do peixe que foi pescado e não era a época ainda de pegar aquele peixe, e ele teve que ser devolvido. Então, são os exemplos. Então, nesse caso, tem uma frase que diz a respeito. Nesse caso, tem uma frase do filósofo Ralph que diz o seguinte: que o que você fala é tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, o que você fala é tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Porque, na verdade, não é o que a gente fala que é escutado, são os exemplos. Pais que não têm coragem de reconhecer seus próprios erros nunca ensinarão seus filhos a vencer seus fracassos e lidar com a arrogância. Então, lidere pelo exemplo. Né? Quando você diz assim, ó, diz pro fulano que eu não tô, quando alguém bate na porta, ou quando alguém atende o telefone, mãe, pra você não, fala que eu não tô. Isso tudo é um exemplo. Então, esteja interessado pelos sentimentos dos seus filhos, do seu marido, das pessoas que moram na sua casa e que compartilham a vida com você, a sua família. Deixe que todo mundo participe da sua vida. Chorar e abraçar os filhos importa mais que dar-lhes fortunas e incontáveis críticas. Então não adianta nem dar muita coisa e nem botar defeito demais. A gente tem que ponderar e fazer o melhor pelos filhos. Portanto, cative seu filho pela sua inteligência e afetividade, não pela sua autoridade, dinheiro ou poder. Prepare seu filho para ser, pois o mundo o preparará para ter. Então, o mundo aí fora só quer saber o que as pessoas têm. Mas nós temos que preparar os nossos filhos para serem pessoas que agradam ao Senhor. E o nosso manancial hoje termina assim: lidere pelo exemplo. É isso aí, porque, como dizem por aí, língua não tem osso, né? O que a gente precisa é vivenciar aquilo que a gente fala, porque senão não vai ter nenhum valor. Bom, minhas irmãs, essa foi a minha pequena meditação, aquilo que eu aprendi. Me despeço deixando a todos um beijo e uma palavra de ordem, né? Saudades!